Região do Xingu enfrenta problemas com a construção de hidrelétrica. Igreja celebra 50 anos da restauração do diaconato permanente. Lançada a nova encíclica do Papa Francisco sobre a ecologia humana. Diocese de Sete Lagoas festeja 60 anos de história. E não saia daí, o programa da CNBB começa agora para todo o Brasil. Olá, seja muito bem-vindo! Homens, esposos e pais, são essas as dimensões do diaconato permanente. A igreja ganha com a presença desses ministros ordenados que servem à comunidade. Aqui no Brasil são mais de 3.000 diáconos. O repórter Luiz Lopes tem mais informações. Em 2015 são comemorados os 50 anos da restauração do diaconado permanente. Este ministério, presente desde os primeiros anos da Igreja, tornou-se grau próprio e permanente da hierarquia a partir da Constituição Lumen Gentium, Luz das Nações, do Concílio Vaticano II, encerrado em 1965. Na vida eclesial, os diáconos são chamados ao serviço por meio do ministério da liturgia, da palavra e da caridade. Então, o Cristo que se identifica com os pobres, ele nos pede. E a igreja, então, com o ministério do diaconado, ela se torna presença oficial, visível, através de tudo aquilo que ele é e que ele faz para os pobres. O diaconado permanente, ele não se define em primeiro lugar pelo que ele faz, mas pelo que ele é. Ele é um servidor de Cristo e a partir do seguimento a Jesus, ele se torna um servidor em nome da igreja. Não só em nome pessoal, mas é em nome da igreja, pois ele é um ministro ordenado e recebe esta graça. Entre as competências atribuídas pela Igreja aos diáconos está a administração do batismo, a guarda e distribuição da Eucaristia, a assistência e bênção no matrimônio e a presidência do culto e da oração dos fiéis. O Brasil possui mais de 3.400 diáconos permanentes espalhados em 160 dioceses. Como a ordenação é conferida geralmente a homens casados, ao lado de suas famílias, esses ministros dão testemunho do serviço missionário. Esse rosto de família ajuda, por quê? Porque o diácono, ele é o ordenado, é o diácono, o esposo, o pai, mas a família vai se integrando também. Ele, de certa forma, vai contagiando a família, os filhos, alguns já são avós, os netos, e outras pessoas da família ele vai contagiando para que, assim, o diácono que tem o ministério ajude a família a ser também uma família servidora. E que maravilha hoje, quando se enfatiza a família missionária, a igreja missionária, ver que essa missão ela se realiza através desses gestos bem concretos. Você que visita uma comunidade, que visita o mais pobre, você que está sensível diante do sofrimento daquela família, daquela pessoa, daquele bairro, daquele grupo, daquela área. Sejam as áreas urbanas, sejam também as áreas rurais, indígenas, as áreas dos quilombolas, ribeirinhas e por tantos lugares do sertão e das cidades do Brasil. Centenas de emissoras trabalhando de forma colaborativa. A RCR, Rede Católica de Rádio, utiliza a força criadora do rádio, sua energia como veículo, para apoiar as pessoas em sua fé e para manter viva a mensagem do Evangelho, com a sua inspiração motivadora de fraternidade, de justiça e de paz. Junte-se a essa voz. Filie sua emissora. Acesse rcr.org.br. Mais de 8 milhões de pessoas afetadas pelo terremoto no Nepal necessitam de sua ajuda. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, e a Caritas Brasileira convidam todas as pessoas de boa vontade a colaborarem com a campanha emergencial em favor das famílias e da população do Nepal. Colabore. Sua solidariedade pode salvar vidas. SOS Nepal, uma campanha da CNBB e da Caritas Brasileira. E já estamos de volta com o programa Igreja no Brasil. Muito obrigado às famílias que nos acompanham neste momento. E você conhece a galeria de vídeos da CNBB no YouTube? Acesse agora e confira as novidades. Fique conectado também
pelo site da CNBB que aparece aqui no vídeo. Confira as notícias e reportagens da Igreja no Brasil. Prosseguimos com o programa com notícias do Vaticano. No último dia 18 de junho, foi apresentada a nova encíclica do Papa Francisco sobre o meio ambiente e ecologia humana. Com o título Louvado Seja, sobre o cuidado da casa comum, a nova encíclica de Francisco trata das problemáticas e desafios de preservação do meio ambiente, além da fome no mundo, pobreza e globalização. Em consonância com a encíclica do Papa, em 2016, a campanha da Fraternidade Ecumênica da CNBB terá como tema Casa Comum, Nossa Responsabilidade. A atividade será coordenada pelo Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil, o CONIC. Confira o texto no site do Vaticano, que aparece aqui no vídeo. A diversidade cultural e as riquezas naturais são potenciais da região do Xingu, que enfrenta sérios problemas com a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. Vamos acompanhar na reportagem de Isabela Momenté. O Xingu, no Pará, é a maior diocese do Brasil, com extensão de mais de 356 mil quilômetros quadrados. Com aproximadamente 800 comunidades, a região possui uma grande riqueza cultural com indígenas, ribeirinhos e migrantes. Além de enfrentar os desafios na defesa dos direitos indígenas, o Xingu teme as consequências da construção de hidrelétricas. O Xingu é a maior circunscrição eclesiástica do Brasil e claro que tem o Alto Xingu, Baixo Xingu e tem a Altamira e a Transamazônica. E quando eu falo do Xingu, atualmente eu falo de Belo Monte. Belo Monte a hidrelétrica está sendo construída, está já em fase de terminar e está já se prevendo o enchimento do lago, do reservatório. E atualmente estão sendo derrubadas as casas no bairro Brasília, bairro de Altamira. 1/3 da cidade de Altamira vai para o fundo. Altamira tem 150 mil habitantes, então a gente pode fazer a conta, 50 mil pessoas são diretamente atingidas pela hidrelétrica, ou em consequência dessa construção dessa hidrelétrica, da barragem, então tem que ser transferidas para outros lugares. Algumas casas foram construídas para as famílias que serão atingidas, mas o número não é suficiente para todas. Além da preocupação com os desabrigados, a região teme as consequências para o meio ambiente. Agora, uma coisa nós sabemos que Altamira vai ser inundada em parte, quer dizer, vai virar uma península, né? Península margeada por um lago morto, né? Então a gente não sabe o que vai dar. As consequências também para o meio ambiente, né? Que para mim é a principal coisa, porque nós não podemos viver sem o meio ambiente. E depois essa história que vai ser apenas uma barragem, ninguém acredita, porque o Xingu não tem águas, todo ano volume de água suficiente para fazer funcionar essas turbinas todas. Então simplesmente vai se proceder à construção de outras barragens rio acima. E a Diocese de Sete Lagoas está em clima de festa, celebrando 60 anos de história e missão no estado de Minas Gerais. O atual bispo é Dom Guilherme Porto. Parabéns às comunidades de Sete Lagoas por essa grande festa. E muito obrigado pela sua companhia. Nos encontramos aqui na semana que vem. Um abraço!